Quando o mundo fala EUA versus China, parece debate de chanceler. Mas na prática isso decide preço, emprego, tecnologia, infraestrutura e, no limite, segurança. Hoje nós temos um episódio de Social City Docs e nós vamos falar sobre o Brasil no meio do tabuleiro. Como não virar peão e como não virar vulnerável. Imagina a Brasília recebendo 2 recados no mesmo dia. Um vem de Washington, falando de alinhamento. O outro vem de Pequim, falando de parceria. O Brasil tenta fazer uma terceira coisa: escolher dependências sem perder soberania. E isso é um privilégio raro, que custa caro e que tem um risco. Sem indústria, você vira dependente até quando acha que está livre. Hoje eu vou te guiar pela seguinte história. Primeiro te mostrar como o tabuleiro mundial mudou e por que o mundo voltou a ser geopolítico no comércio. O equilíbrio do Brasil em números, sem mito e sem torcida. O ensaio militar entre os países dos BRICS, o BRICS Plus e o exercício naval. O símbolo que virou barulho global. A visão política do porquê o Brasil e Índia conseguem ser independentes. O lado frágil, as dependências setoriais, e elas viram a alavanca. O alerta, sem reindustrialização, autonomia vira vulnerabilidade, e os 3 cenários para a próxima década. Então vem comigo no Social City Docs. Nos últimos anos, o comércio voltou a ser tratado como instrumento de poder. Tarifas, sanções, controle de tecnologia, rotas de energia e minerais. Não é mais só o preço, é o risco. E aqui tem um motor invisível muito simples. Quando o principal parceiro seu vira imprevisível, todo mundo procura alternativas. A Europa está fazendo isso agora, assinando o acordo com o Mercosul. A China está diversificando seus mercados para não ser tão dependente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos está tentando reordenar o hemisfério inteiro. Esse é o clima em que o Brasil tenta equilibrar sem virar satélite de ninguém. Vamos cortar o discurso e olhar a planilha, mas só o suficiente. Em 2025, a China seguiu como principal destino das exportações brasileiras. Cerca de 100 bilhões de dólares, quase 30% de tudo que o Brasil exportou. Os Estados Unidos continuam sendo o segundo grande destino, mas muito abaixo da China no comércio. 37,7 bilhões de dólares, uma queda de 6,6% em relação ao ano anterior. E o Brasil fechou 2025 com superávit comercial de 68,3 bilhões de dólares e projeta algo entre 70 e 90 bilhões em 2026. O ponto aqui não é China boa ou Estados Unidos ruim. O ponto é estrutura. O Brasil depende muito mais do mercado chinês do que do americano quando o assunto é exportação. E isso pesa na barganha, mesmo quando você diz que é independente. Agora entra o acontecimento que colocou o BRICS no noticiário de hard power, ou seja, noticiário de briga. Um exercício naval chamado Exercise Will for Peace 2026 em águas da África do Sul, na região de False Bay e Simonstown, perto da cidade do Cabo. O que está acontecendo ali, pessoal? A China, a Rússia, o Irã e a África do Sul estão participando com força naval, navios e presença militar na realização desse exercício. O Brasil está participando apenas como observador, junto de Egito e Etiópia. Esse detalhe é central, galera. Observador é presença política e militar, mas sem deslocar força. É uma maneira de estar na sala sem comprar o pacote inteiro do ônus. E aqui que nasce o barulho internacional. A África do Sul diz segurança marítima, mas a oposição interna critica, dizendo que isso aproxima o país de regimes que são controversos. A gente tem o Irã nos próprios exercícios, né, pessoal? E no Ocidente, essa leitura acaba virando: uai, o BRICS está se militarizando, mesmo quando governos dizem que não. Esse exercício é um exemplo perfeito de como o mundo atual funciona. Você pode tentar ser independente,
mas o ambiente te empurra para uma leitura de lado. Tem que ter um lado. E é por isso que o Brasil tenta operar como ponte e não como bloco. Agora, o lado bom. E ele é um lado real. Brasil e Índia conseguem praticar independência relativa porque tem atributos que a maioria não tem. Primeiro, o mercado doméstico grande. País com mercado grande interno tem amortecedor. Consegue sobreviver a choques e intempéries do exterior com muito mais facilidade. Segundo, territórios ativos e escala. Comida, energia, minerais, biodiversidade, logística continental, tudo isso esses países têm. E isso vira poder durante crises. E terceiro, uma rede diplomática ampla. O Brasil fala com quase todo mundo há décadas. E isso cria opções, isso cria pontes. É um privilégio construído pelo Itamaraty, que é um dos órgãos que melhor funciona no Brasil, independente do governo, desde antes da fundação da República, na verdade, quando ainda era o período imperial e a gente nem chamava de Itamaraty. Por fim, quarto, peso no comércio global, tá, gente? Especialmente em comida. Quando o mundo tem medo, comida acaba virando geopolítica. Comida vira asset estratégico. E ter esse peso, uma porcentagem grande do comércio global, e ainda por cima essa porcentagem ser principalmente de comida, significa que você está alimentando o mundo. Então tem país que depende de você para alimentar a sua população. E aí você entende porque alguns países conseguem escolher suas dependências, ou seja, onde eu me alinho melhor com a China, onde eu me alinho melhor com os Estados Unidos, e eu escolho. Não é por superioridade moral, mas é porque eles têm estrutura para isso. Tem outro ponto, pessoal. Autonomia sem capacidade produtiva é autonomia frágil. Então, esse é o ponto para nós, nossa maior fraqueza, que é a nossa capacidade produtiva industrial. A gente precisa ter mais autonomia, né, em relação a isso, tá? Agora eu quero mostrar isso como um exemplo bem concreto. A carne. Em 2025, 53% das exportações brasileiras de carne foram para a China. Isso dá mais ou menos quase 9 bilhões de dólares, 8,8 bilhões. E a China definiu cota de importação de carne bovina brasileira para 2026 com uma trajetória de alta até 2028. O que esse dado diz? Que dependência não é só macro, ela é setorial. Você pode ser dependente num setor, mas independente em vários outros. Então, no setor, e esse setor que você é dependente, você pode ter um parceiro que pode ser uma alavanca para você. Isso não significa que a China vai usar a alavanca e ser parceiro de todo mundo. Significa que ela existe e que, em crise, alavancas viram poder. E esse raciocínio vale para outros produtos. Soja, minério, energia. Quando você concentra demais em um destino, você aumenta seu risco político, mesmo sem a briga. Agora eu vou falar do que é menos confortável, mas é mais importante. O Brasil é grande, o Brasil tem ativos, o Brasil consegue negociar, mas o Brasil está com um problema na base industrial que vem caindo. O Brasil fica vulnerável no cenário que ninguém quer, mas todo estrategista considera que a ruptura prolongada de cadeias industriais em uma crise grande. Porque numa crise sistêmica, por exemplo, uma terceira guerra mundial, ou alguém muito poderoso com sanções globais, bloqueios marítimos, choque, alguma coisa que antigamente não fazia parte do nosso dia a dia e agora está acontecendo na Venezuela, choque de energia, quem não produz máquina, insumo, tecnologia, capacidade de defesa, fica dependendo da vontade do mercado e do humor das rotas. E aqui entra um dado duro. A participação da manufatura no PIB, eu estou falando de industrializados, caiu de 15,7% em 1995 para 9,8% em 2022. Então o Brasil vem se desindustrializando. É uma queda longa. E a série do Banco Mundial sobre valor adicionado da manufatura como porcentagem do PIB mostra esse declínio ao longo do tempo. Então a frase é simples. Autonomia geopolítica sem reindustrialização é autonomia de discurso. E o Brasil precisa decidir se quer ser apenas um grande exportador de coisas do chão ou um país capaz de produzir complexidade e tecnologia. E isso não é ideologia, é sobre
sobre materialidade. Sem indústria, autonomia frágil. Primeiro cenário, o equilíbrio inteligente. O Brasil diversifica seus mercados, investe em produtividade, reindustrializa partes estratégicas e usa a diplomacia para não ser capturado por nenhum lado, nem Estados Unidos nem China. Cenário 2, a pressão por alinhamento. O mundo se polariza e cobra o preço de quem tenta ficar no meio. O Brasil passa a pagar custo por dizer não para ambos e precisa escolher aonde ceder. E um terceiro cenário aí para o futuro do mundo e para o Brasil como ponto de equilíbrio entre Estados Unidos e China. O Brasil virar um peão por descuido interno. Polarização, curto prazo, vence em estratégia. O país fica refém de quem compra e de quem financia, sem política industrial, sem capacidade tecnológica, e aí a soberania vira só slogan. Olha, sabe o que eu acho? Que o Brasil tem condições raras para ser independente. O Brasil tem mercado, território, ativos, terras raras, diplomacia, mas independência real tem pré-requisito: capacidade produtiva e tecnológica. Sem isso, você até pode negociar, mas em crise você está muito vulnerável. E você gostou desse conteúdo? Se você gosta desse conteúdo, deixa seu like aqui para o nosso Social City Docs, que é o nosso programa especial sobre alguns temas de pautas que são interessantes, que estão rolando, mas que não estão ainda nas manchetes do noticiário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fala lá nos comentários, tá? Outra coisa, deixa seu like, dá seu hype, isso ajuda muito no nosso trabalho. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. A gente quer muito você parte da nossa comunidade. E você ainda pode ser membro, tá? Se você quiser ser membro, você vai ter acesso antes aos vídeos, faz parte do nosso grupo do Telegram e pode acabar entrando nos episódios com áudios, trazendo informações quentinhas aí da sua cidade, tá bom? Então, para fechar, pessoal, o mundo está virando multipolar, e multipolaridade é mais instabilidade. O Brasil pode ser uma ponte, isso é um ponto positivo, e pode ser um jogador, mas precisa escolher onde ele vai construir essa soberania material. Então eu vou colocar a pergunta aqui para vocês e vou tentar deixar ela depois no fixado aqui embaixo nos comentários. Se o Brasil pudesse escolher uma coisa para reduzir dependência nos próximos 10 anos, qual seria? Tem muitas opções, hein? Você investiria em tecnologia, na indústria, na energia, na defesa ou na educação? Lembra que não dá para investir em tudo, tá? Mas escolhe aí seus preferidos. E a gente se encontra no próximo Social City Docs. Um beijo e até lá.